Essa é uma excelente questão e é uma questão que dá pano para mangas, não é? Acima de tudo, Jorge Coutinho é uma pessoa normal, é uma pessoa como outra qualquer, é uma pessoa que tem os seus medos, tem os seus sonhos, tem as suas forças e tem as suas... Eu não lhe gosto de chamar fraquezas, gosto mais de lhe chamar áreas de crescimento. Eventualmente, aquilo que me distingue dos outros é a forma como eu lido com aquilo que me acontece. Eu penso que nós temos uma capacidade inata, o ser humano tem uma capacidade inata de resiliência, de persistência, de acreditar nele próprio. Hoje em dia, eventualmente, devido à forma até como a sociedade está e tudo aquilo com que tu és bombardeado de fora, existe muito medo a chegar a ti através de toda a comunicação, seja ela escrita, seja ela visual, seja ela de que forma for. Aquilo que me distingue, sem dúvida nenhuma, é a forma como eu encaro a dor. Okay? Eu vivi desde muito novo situações de desconforto ou até de dor, ou seja, eu nasci num ambiente de família, ou um lar onde havia amor, mas era um amor estranho, um amor tóxico, não é? Portanto, eu cresci no meio de uma relação tóxica dos meus próprios pais, a minha mãe comigo. Sei perfeitamente que eles fizeram o melhor que eles conseguiam fazer. Muito novo, tive situações, aquilo que se chama hoje de bullying, não é? Naquela altura não era bullying, era uma coisa normal, éramos gozados, era aquilo que fosse. E passei por N situações de dor. E aquilo que eu consegui fazer foi, sem dúvida nenhuma, olhar sempre para isso de uma outra forma, não olhar para algo que me estava a acontecer e que era... Ou seja, olhar para mim não numa posição de vítima, nunca quis ser vítima, tornei-me sempre guerreiro. Foi aquela fome de ser mais, aquela forma de conseguir crescer mais, aquela fome de alguma forma, não me deixar limitar por tudo aquilo que me acontecia, mas como é que eu poderia acontecer isso, ou como é que eu poderia utilizar isso para me tornar na minha melhor versão. Mais tarde, ou seja, eu passo por 13 anos de vida corporativa. Mais tarde, quando eu me cruzo com o coaching, foi em 2007, cruzo-me pela primeira vez com o nome Tony Robbins e consegui não só identificar ali ferramentas que me iriam ajudar ainda mais nessa minha visão que eu já tinha, mas também, acima de tudo, conseguir viver um sonho que eu tinha desde muito novo e que de alguma forma até me esqueci dele, que era, eu com 7 anos eu queria ser médico, para quê? Para ajudar pessoas, para curar pessoas. E, entretanto, como na nossa família tínhamos uma empresa, uma pequena empresa, os pais querem sempre que os filhos sigam aquilo que é deles e com o melhor das intenções, e foi isso que o meu pai fez, levou a que eu fosse indo para a empresa e fazendo aquilo o meu sonho, que não era o meu sonho, era o sonho dele. E algures em 2005, quando o meu avô materno parte, que foi uma figura fulcral na minha vida, não só pela pessoa que foi, pelo amor incondicional que eu recebi dele, mas pela forma, sobretudo, como ele vivia a vida. Era alguém muito humilde, que não sabia ler, não sabia escrever, mas tinha valores muito fortes sobre vida e sobre o ser humano e como viver a vida. Era alguém que eu nunca ouvi reclamar, nunca ouvi julgar ninguém, nunca ouvi criticar ninguém. E o meu avô, poucas horas antes de ter partido, colocou-me uma questão de coaching, que ele não sabia que era, não é? E questão essa que me trouxe até aqui, que foi muito simples. Ele olhou-me nos olhos e disse: filho, estás a viver a vida que tu queres viver ou estás a viver a vida que os outros querem que tu vivas? E aquilo foi tipo um murro no estômago, não é? Eu, quando cruzo com o Tony Robbins, vejo uma TED Talk dele. Como é que chegas até ao Tony? Ou como é que aparece por primeira vez? Já conhecias a história? Não, nem fazia ideia que havia alguém que fazia eventos motivacionais naquela altura eram 3 mil, 5 mil, ele hoje em dia está com números de 15 mil, 20 mil, 25 mil, ele agora esteve na Rússia, agora não, no ano passado, com 25 mil pessoas. Não fazia ideia, e quando falam pela primeira vez eu digo: isso é bullshit, né? Isso é tanga, 3 mil pessoas ali, isso é um culto e não sei o quê. Mas vejo o TED Talk dele, um TED Talk que ele fez em 2006, Why We Do What We Do, e durante 20 minutos parecia que ele estava a falar para mim, só, percebes? Pronto, eu sempre fui muito de ação rápida, de sentir é isto e faço. Hoje penso mais, mas naquela altura pensava muito pouco, era ok, é isto, sentia, embora lá. Vês o vídeo? Vi o vídeo, fiz coaching, fui logo fazer coaching e fui para Nova Iorque. Ele tinha um evento dali a 3 meses, que culminou com um processo de coaching que eu fiz enquanto cliente, e fui para Nova Iorque. E a Nova Iorque foram 4 dias de uma vivência muito intensa, portanto o evento dele é muito intenso, leva-te a tu procurar as coisas dentro de ti que não tinhas ideia, leva-te a teres ganhos de consciência, a olhares para aquilo que tu viveste de uma outra forma.
e acima de tudo faz-te pensar, mas de uma forma positiva, porque muitas vezes nós pensamos, mas de uma forma negativa, ou seja, nós pensamos no problema versus pensar na solução, não é? Pensas porque é que me aconteceu e não o que é que eu vou fazer com isto, como é que isto me vai ajudar, o que é que eu vou ganhar, não é? E ele, de facto, leva-te a esse pensamento positivo, a um pensamento focado para a solução, para o propósito. E eu identifiquei-me tanto com aquilo que eu vivi ali, e eu fui para um nível de energia tal que eu tinha pessoas à minha volta, sei lá, 4, 5 filas atrás, que vinham ter comigo e diziam: "Hey man, you are so this, you are so that", porque eu estava completamente, percebes, num nível de energia que nunca tinha estado. E hoje em dia fala-se muito de descobrir o teu propósito de vida, de encontrares, não é? E que de alguma forma há muita gente que se perde um pouco, e já vais entender porque é que eu estou a falar nisto, há muita gente que se perde um pouco nessa, mas como é que eu vou descobrir, como é que eu vou encontrar? E eu naquele momento, sem eu saber, criei o meu propósito, que foi, ou seja, após aqueles 4 dias, o evento acaba, as pessoas saem, e eu tenho esta visão até hoje ainda, que eu estou no fim da sala cá, estava com 3 pessoas, tínhamos feito um grupo de 4 amigos ali, que ainda hoje falamos. Fez no dia 2 de Abril, e estou-me a arrepiar agora, nós estamos em 2019, portanto fez 12 anos no dia 2 de Abril que isto aconteceu. Foi o último dia do evento e eu estava cá atrás, eu a chorar, não é? Emocionado com aquilo que tinha vivido ali, com a transformação, acima de tudo, com a descoberta que eu tinha feito. E eu lembro-me de apontar para o palco e de dizer exatamente isto. Um dia deste eu vou estar ali. Ou seja, não é o como. Primeiro não é o como, não é? Nós hoje em dia procuramos muitas vezes o como, que é ok, mas como é que eu sou feliz? Como é que eu faço isto? Como é que eu me torno melhor? Porque nós queremos é um beabá, não é? Queremos dizer o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e chegas a isto. É a mesma coisa que teres um Waze ou teres um Google Maps para a tua felicidade. Que não existe, porque o Porto, onde nós estamos agora, tem as suas ruas e mesmo assim, a vez em quando muda sentido, há obras que cortam ruas e não sei o quê. Mas o Porto vai ser sempre o Porto, a não ser que haja aqui uma catástrofe a nível nacional, ou seja, aquilo que for, que vá tudo abaixo e que construam de novo. O ser humano não é igual, não é? Eu, embora tenha as mesmas emoções que tu e tenha os mesmos medos e tenha os mesmos sonhos ou não, todos nós temos uma forma diferente de viver essas emoções, de sonhar esses mesmos sonhos. Portanto, o meu como não funciona contigo e não funciona contigo que estás aí desse lado. Portanto, nunca é o como. É lógico que dá jeito de ter um mapa e ter um passo. Mas, acima de tudo, é o porquê. Não é? Tu tens que encontrar porquê que tu queres, o que é verdadeiramente importante para ti. E tu, se fores a ver pessoas, que é aquilo que eu chamo hoje em dia, que é o ser lendário, não é? Que é o be legendary, que é o ser lendário. Pessoas que foram lendárias, sejam elas pela sua grandeza, como um Nelson Mandela, um Gandhi, um Steve Jobs, ou pessoas simples, como uma Rosa Parks, que foi ela que deu início ao nascimento para a humanidade, digamos assim, da mensagem do Martin Luther King, são pessoas normais e que tiveram a coragem de fazer algo diferente. E aí, acima de tudo, a forma como eu vejo, e muita gente diz: "Pá, mas o que é isso do hashtag BeLegendary? O que é isso do ser lendário?", que é o hashtag com que eu assino os meus posts, e é este movimento que eu estou a criar agora. Tem a ver, acima de tudo, com tu teres a coragem para seres feliz, não é? E não é teres a coragem para fazer feliz. O como é o que é que eu faço. O ser é aquilo que tu és. E o ser é uma decisão. Eu, naquele dia, eu não tinha a consciência que estava a criar o meu futuro ali, não é? Eu naquele dia, aquilo que estava por trás eu tinha, portanto, estamos em 2007, eu tinha 34 anos, ia fazer 35 anos, não, eu tinha 33 e ia fazer 34 nesse ano, e por trás disso tudo estava uma fome, e estávamos a falar disso há pouco quando tu chegaste, não é? A fome, nós temos a fome de fazer mais, e eu sempre tive a fome de ser feliz, até porque até essa altura eu tinha tido poucos momentos de felicidade, tinha tido a ilusão, ou seja, tinha vivido muito a ilusão da felicidade, mas tinha tido poucos momentos. Então a fome que estava por trás era de facto eu queria ser feliz, não é o fazer feliz, não é? Porque nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. Então por isso é que o porquê é importante, porque quando tu encontras o teu porquê é algo que está ligado àquilo que tu és, está ligado àquilo que tu fazes e está ligado àquilo que tu tens. Está ligado à tua essência, está ligado à tua alma, está ligado ao teu espírito, está ligado ao teu coração, não é? É aquilo que te faz todos os dias acordar com aquela vontade de fazer mais, de ir para o ginásio, de leres, de aprenderes, de inspirares, de seres, acima de tudo, de ser. Então, eu acho que todos nós precisamos, até porque, lá está, a sociedade traz um pouco essa necessidade, tens que ter um como, tens que...
mas que não é verdade, porque, de facto, se nós tivermos, e se nós, mais uma vez, formos olhar a pessoas que deixaram a sua marca, ou pessoas que são desconhecidas, mas que nós olhamos e são excelentes pais de família, são excelentes mães, são excelentes amigos, são excelentes empresários, mas que não têm uma fama a nível mundial, o que é que os distingue? É o porquê, é o porquê que eles o fazem. E eu acredito que 95% deles não foi tipo, descobriram, não foi tipo um dia de manhã, olha, estava aqui, olha, ainda não tinha visto, ai que giro, olha, está aqui. Não, foi em algum momento da sua vida eles decidiram criar, não é? Da mesma forma que eu fiz ali. Portanto, e essa decisão, o que é que me trouxe? Provavelmente fez com que eu estivesse hoje aqui, não é? Porque quando eu vivo o meu maior desafio da vida, que foi a perda da minha filha há 5 anos para o cancro, a minha filha de 5 anos, a Nono, se eu não tenho criado esse propósito, provavelmente não tinha criado em mim o homem que sou, não tinha reunido as ferramentas todas para me tornar naquilo que sou e não teria vivido a jornada dela e depois a partida dela da forma que a vivi, não é? E hoje muita gente diz, mas como é que tu consegues ser feliz tendo perdido uma filha? Exatamente, há um Jorge antes, eu digo sempre isto, que este Jorge que... O que é que muda? Olha, muda acima de tudo, eu acho que a parte principal foi eu ter assumido a responsabilidade pela minha vida, percebes? Deixar de contar histórias, deixar de contar desculpas porque não sou isto, porque não tenho tempo, porque tenho sono, porque estou cansado, porque não tenho dinheiro, porque não tenho recursos, porque não tenho... Seja aquilo que for, foi assumir a responsabilidade e dizer, não, independentemente daquilo que eu posso ter ou do que eu posso não ter, o que é que eu quero e quem é que eu preciso ser para fazer e para ter, não é? Nós hoje em dia falamos muito no ter, eu não tenho, não é? Poucas pessoas querem fazer o que é preciso fazer para ter e ainda menos, ou muito poucas, querem de facto ser, não é? Eu ainda durante a semana passada, nós tivemos 8 dias numa certificação de coaching e eu falava isso em palco e dizia isso. Os objetivos que nós criamos não os criamos para os alcançar. E aí as pessoas ficam, mas como é que isso é possível? Porque um objetivo de facto é algo que eu quero alcançar, sim. Mas tu não crias o objetivo para os alcançar, isso é a consequência. Porque tu quando crias um objetivo, e eu adicionando aqui, eu digo isto sempre, se um objetivo que tu crias ou que tu defines não te cria medo, não é bom. Porquê? Porque quer dizer que é algo que está dentro da tua zona de conforto, é algo normal, tu já sabes, eu faço isso, não é? Por exemplo, eu corro, faço maratonas, faço ultras. Se tu me disseres assim, olha, embora aí correr agora 1 km, 3, 5, 10, eu corro tal e qual como estou aqui. Porquê? Porque estou na minha zona de conforto. Se for alguém que nunca tenha corrido, 500 metros é tipo, eu não sei se vou conseguir. Porquê? Porque é algo que é novo, não é? Então tu quando defines, agora porque é que hoje é a minha zona de conforto e há algum tempo não foi? Porque tu quando defines um objetivo que te cria medo, que esteja fora da tua zona de conforto, esse objetivo, o principal fim que esse objetivo tem é tornar-te na pessoa que tu és para conseguires atingir esse objetivo. Quem faz, por exemplo, uma maratona, torna-se em alguém que não era antes de a ter feito. Alguém que não era como? Porque ele passa a acreditar em outras coisas, ele passa a conhecer outros limites ou outros ilimites, ou outras ilimitações que antes ele olhava e eram limitações, passa a acreditar em outros valores, em outras regras, cria novos hábitos de alimentação, de treino. Portanto, ele quando faz a maratona, ele já não é o mesmo que era no dia em que ele disse, não, eu vou fazer uma maratona, ou eu quero fazer, percebes? Portanto, o fim do objetivo é isso mesmo, é tornar-te em alguém que tu não és. Eu olhando agora aqui atrás, quando eu digo aquele dia eu vou estar ali em cima, de alguma forma foi as duas coisas, foi um objetivo, não é? E foi um propósito. Porquê? Porque eu tive que me tornar em alguém. Eu naquela altura, e voltando aqui à tua questão, quem é que eu era? Eu era alguém que vivia baseado no ego, eu era alguém que vivia baseado em imagem, que vivia baseado no ter, era alguém que não tinha autoestima, tinha uma capa de ego e mostrava que era muito forte, mas por dentro eu não tinha estrutura nenhuma, fruto de tudo o que eu vivi na minha infância, adolescência e tudo mais. Portanto, eu quando decido ser aquela pessoa, começo ou inicio um processo de autoconhecimento. O processo esse que em um momento foi destruir tudo aquilo que eu era para depois conseguir construir.
onde é lógico que a doença da Nono e a partida dela teve um impacto muito, muito grande, porque tu aí, porque uma coisa é tu viveres dor física, uma coisa é tu viveres dor emocional, uma coisa é tu viveres dor mental, que é uma depressão. Agora, tu quando vives dor espiritual, que é o que eu vivi, as outras três passam a ser coisas normais. Isto é a mesma coisa que ir ao ginásio, quando já levantas 10 ou 15 quilos de bíceps, ires levantar 500 gramas não custa nada. Portanto, quando tu vives os 4 níveis de dor, sendo que a espiritual é aquela mais forte, e quando tu, através dessa dor, consegues encontrar um propósito maior dentro de ti e deixa de ser sobre ti, não é? Porque eu hoje, quando falo, quando passo a minha mensagem, quando faço os meus posts, quando estou em palco, não tem a ver comigo. Eu não estou em palco para mim. Eu não estou em palco para me sentir importante, para me sentir significante. Isso eu sinto-me com aquilo que eu hoje sou. Tenho muito orgulho naquilo que eu sou, gosto muito desta minha versão, daquilo que eu me tornei. Agora, acima de tudo, eu faço isso para os outros. Porquê? Porque nós hoje criamos imensas histórias. Mais uma vez, ainda agora na certificação, tive um aluno lá, o Nuno de Carvalho Mata, um forcado que em 2012 ficou quadraplégico na Praça de Touros do Campo Pequeno. E ele vive uma vida melhor do que 99,9% da população mundial. Após o acidente dele, ou seja, ele continua com a namorada que tinha. Após o acidente dele, criou uma associação, tem o sonho para criar um centro de estágio de alta performance para atletas paraolímpicos, onde possam conviver pessoas com deficiências motoras e normais, para criar a inclusão. Portanto, ele através do pior que lhe aconteceu, que foi tu num segundo ano estás uma pessoa absolutamente normal, com uma coragem gigantesca, enfrenta um touro de 600 quilos, e um segundo estás no chão e partes o teu pescoço, e só não morres por um milagre. E a partir daí ele renasce. Então, nós temos desculpas e nós olhamos para a dor para nos tornarmos vítimas, mas há alguns de nós, onde eu estou, onde está o Nuno e tantas outras pessoas, que olham para a dor como um alimento para tu tornares melhor. Não é para sofrer, porque nós podemos usar a dor para sofrer ou para crescer, não é? Mas a dor, de facto, ela serve para tu te tornares melhor. Então, quando tu fazes isso, quando olhas para a dor como algo que pode alavancar, quando olhas não para ti, para aquilo que tu vais fazer para ti, mas para servir os outros, ou seja, quando tu crias o teu propósito, tu de alguma forma esqueces aquilo que supostamente são as tuas limitações, porque deixam de haver, passam a ser muito pequenas relativamente àquilo que tu podes fazer com elas. Então, e foi isso que, voltando agora aqui de novo aqui atrás, foi isso que em 2007 aconteceu. Portanto, eu deixo de olhar para mim, inicio essa jornada junto com o Robbins, em 2010, torno-me o primeiro coach no mundo de língua portuguesa a fazer parte da equipa oficial de coaches dele. Em 2015 torno-me também trainer, fui o primeiro, mais uma vez a nível mundial, o primeiro trainer de língua portuguesa a fazer parte da equipa dele, e isso foi a minha parte profissional, não é? O que é que isso me deu enquanto Jorge? Ferramentas, como eu disse aqui, ferramentas para que é aquilo que eu chamo de estar em causa, ou seja, assumir a responsabilidade por tudo aquilo que me acontece, independentemente do que é, porque aquilo que é bom nós sabemos usar, aquilo que é menos bom é que nos custa mais usar. Esse teu propósito. Olha, é uma vida normal e não é ao mesmo tempo. É uma vida normal porque qualquer pessoa a pode viver. Okay? Há muita gente que olha para mim e agir lá no Brasil, eles chamam-me o super-humano. Não é? E dizem que até, cara, você até no seu nome você tem coach, porque é Jorge Coutinho, não é? Mas acima de tudo é uma vida normal, ou seja, eu tenho as mesmas 24 horas, tenho os mesmos medos, tenho os mesmos sonhos, tenho as mesmas frustrações, desilusões, raivas, culpas, tudo, não é? O que é que eventualmente me difere das outras pessoas? É que eu de facto utilizo tudo aquilo que eu falo, não é? Tudo aquilo que eu passo para os outros eu utilizo em mim, eu sou a primeira cobaia e sou o primeiro teste quando eu penso em alguma coisa. Não, isto pode ser que seja assim, se eu usar isto com isto vai dar isto, então deixa cá ver. Mas acima de tudo tens que ter um porquê forte, não é? E tens que estar disposto porque
Porque há muita gente que quer correr uma maratona, há muita gente que quer ter uma vida feliz, há muita gente que quer ter um relacionamento feliz, há muita gente que quer fazer ou que quer ser uma série de coisas. Só que, primeiro, quebrar um tabu aqui ou um paradoxo, que normalmente dizem que ser feliz é fácil. Gente, não é. Ser feliz não é fácil. Esqueçam isso, não é. Ser feliz é preciso trabalhar todos os dias, até porque nós temos uma mente que está desenhada para a escassez, não é? Temos esta mente reptiliana que vem lá de trás do tempo dos dinossauros e das próprias cavernas, que está desenhada para procurar o que falta, o que eu não tenho, o que é que eu não sou, o que é que está errado. Portanto, nós temos que trabalhar diariamente para virar para a abundância, não é? Para como é que eu posso fazer, o que é que eu posso ser, o que é que eu vou fazer. Portanto, aquilo que me distingue é isso, é essa capacidade que eu tenho de entrar em ação mais rápido. O que não quer dizer que eu não vá para a raiva, para a culpa, para o medo, para a frustração, que não tenha dias maus, porque tenho, e quando são maus são mesmo muito, muito maus, só que eu permito-me ficar durante muito pouco tempo ali, não é? Eu não me permito estar uma semana mal, não me permito estar um dia sequer mal. Aquilo que eu dou a mim próprio é, ok, tens 90 minutos agora para fazeres birra, entre aspas, e ao fim desses 90 minutos, embora lá. O que é que me distingue mais? Durmo pouco, eu sou alguém e às vezes leio estudos que dizem que deves dormir 8 horas. É como aqueles estudos que é, olha, agora devemos comer sardinhas, agora já não devemos comer. Agora devemos beber vinho tinto, agora já não devemos beber. Agora devemos comer azeite, agora já não. Portanto, isso é aqueles estudos que são feitos com uma entidade por trás que sponsoriza que digam isto ou que digam aquilo. E o sono é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos uma máquina, o nosso corpo é uma máquina perfeita. E não há dúvida nenhuma que o nosso corpo consegue coisas que nós às vezes dizemos, pá, mas como é que eu fiz aquilo? Porque o desafio está na nossa mente, não é? Portanto, tu é que tens que sentir o teu corpo e tens que ver o que é que ele te diz e o que é que ele te permite fazer. Eu durmo ainda hoje, dormi 4 horas e meia, não é? E estou bem, fui ao ginásio, acordei às 6h45, fui ao ginásio, já li, já fiz os meus objetivos, já fiz as minhas incantações, todos aqueles rituais que eu tenho, que chama a minha manhã lendária, já fiz isso tudo. E estou aqui contigo agora. O que é que eu faço? Eu hoje em dia, até por tudo aquilo que eu vivi com a Nonô, eu olho para a vida como uma dádiva, não é? Portanto, eu não gosto de perder tempo. E eu estar mal, para mim, é uma perda de tempo. Eu despender o meu tempo a fazer algo que eu não gosto ou estar com alguém que eu entendo que eu não trago valor e que ela que não me traz valor a mim, e aqui não é egoísmo, é propósito, eu tenho um tempo que é limitado e eu tenho que fazer render ao máximo este tempo. E depois há aquelas pessoas que dizem, mas isso torna-se uma opção. Sim e não. Porquê? Porque a forma como eu vivo a minha vida é work hard, play hard, ok? Eu dou tudo aquilo quando é para trabalhar, mas também depois quando é para desfrutar, para repousar, para descansar, também faço isso, ou seja, também crio os meus próprios momentos e sou muito, ou seja, gosto de desfrutar, ok? Dou muito, crio muito, trabalho muito, mas depois também gosto de me recompensar. Portanto, tenho uma vida normal, aquilo que eu faço, eu sou muito exigente comigo, tenho uns estándares muito altos para mim e para quem está comigo, para a minha equipa, para as pessoas que estão ao meu lado. Porquê? Porque acho que, de facto, nós temos o dever de dar o nosso melhor. E ao darmos o nosso melhor, nós conseguimos inspirar a que as outras pessoas dêem o nosso melhor. E não é que todos estejamos, nem todos têm que ser o Cristiano Ronaldo, ok? Porque ele é único, de facto, a forma como ele pensa, a forma como ele usa os recursos que tem, o foco, o compromisso dele, a disciplina, a consistência, a determinação, que era o que eu falava há pouco entre a diferença entre o querer e o estar disposto a. Há muita gente que quer ser o Cristiano Ronaldo, mas poucos ou muito poucos estão dispostos a fazer aquilo que ele faz para o ser. Portanto, mais uma vez, aquilo que me diferencia ou aquilo que eu faço no meu dia-a-dia é esta fome de viver, é esta fome de deixar a minha marca, é esta fome de inspirar as outras pessoas a viverem a sua melhor versão. Ninguém tem que ser o Jorge, e eu digo isto, ninguém tem que viver o que eu vivi de dor e nem eu quero. Ninguém merece e ninguém tem que perder uma filha e tem que viver uma dor extrema para estar aqui. Agora, nós podemos nos inspirar, e a própria palavra inspirar vem do latim spiritus, é estar no espírito, não é? Quando nós nos conectamos ao espírito é quando encontramos o nosso propósito, quando encontramos a nossa maior força. E então é por isso que eu tenho estes dias tão intensos, é para de facto inspirar as outras pessoas e dizer, espera aí, mas se ele faz, eu também posso fazer, porque se ele viveu isto e faz isto, ou se ele viveu isto e é isto, eu também posso ser. Portanto, acima de tudo, faço pelos outros.
quando estão comigo, sim. É coaching. Sim. Olha, há pessoas que são intemporais, não é? Ou há fontes de inspiração que são intemporais. O Senna é um deles, é alguém que eu sigo desde os meus 12 anos, ainda hoje ele já partiu, faz este ano, faz dia 1 de maio, 25 anos, parece que foi ontem, eu lembro-me disso exatamente, ou precisamente como se fosse hoje. O Senna é um deles, pela forma como ele vivia a sua vida, lá está, pela intensidade com que ele vivia aquilo que ele queria ser, não é? E o Senna é curioso, que tinha duas personalidades, era um Senna em pista e era o Ayrton de fora, Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma, o Tony Robbins, Muhammad Ali, Elon Musk, Steve Jobs, Nelson Mandela, Gandhi, Madre Teresa, e mais alguns, mas diria que estes são aquelas fontes intemporais. Hoje, pessoas que ainda estejam cá e que ainda estejam vivas e ligadas a este meio. Sigo muito o Jay Shetty, o Lewis Howes, Gary Vee em algumas coisas, e acho que é isso. É muito fina e há até algo, eu não lhe chamaria rivalidade, porque já tenho tido ainda agora no meu curso, na semana passada, tinha uma psicóloga lá e que viu, e que já foi com essa visão de utilizar o coaching para melhorar aquilo que ela já faz, mas existe aqui algum ruído, até porquê? Porque tu, para seres, eu não sei bem ao certo os anos, e perdoem-me os psicólogos se eu errar aqui de alguma forma, mas tu tens, creio que são 5 anos de universidade e depois tens para aí mais 1 ou 2 de prática, não é? Até seres, penso que seja isto. Portanto, estamos a falar eventualmente, se calhar, entre 3 a 7 anos ou 5 a 7 anos. Enquanto tu, hoje em dia, tens formações a coaching que em 3 dias te tornas coach. Ou pessoas que vão a uma livraria, a uma FNAC, a uma Lelo, a uma Bertrand, compram um livro, leem e auto-intitulam-se coach, não é? Porquê? Porque não há uma regulamentação. E, de facto, existe um mal-estar, até mais pela parte dos psicólogos, relativamente a isto, e que eu entendo e que eu subscrevo. Porquê? Porque, de facto, na área onde eu estou, na área do coaching, do desenvolvimento pessoal e executivo, e em suma podemos lhe chamar desenvolvimento humano, existem pessoas que fazem coisas que não deviam fazer. E existem pessoas sem ética nesta área, existem pessoas sem princípios nesta área, em que não estão pelos motivos certos, não é? Daí eu viver a vida como eu vivo, porque eu quero ser um exemplo em tudo aquilo que eu faço. Eu quero, quando eu estou em palco, há 2 valores que são fundamentais para mim: integridade e congruência. Não é que eu falhe. No dia em que eu não falhar é porque já atingi aquele nível de perfeição que já não estou aqui a fazer nada. Portanto, é quando eu vou lá para cima. Já fui, não é? Portanto, falho. Agora, acima de tudo, tu deves fazer as coisas com integridade. E eu faço por o ser, e faço por aprender, e faço por cada formação que faço, ver o que é que foi bem feito e o que é que foi menos bem feito, e aprender, e na próxima fazer melhor. E acredito que o coaching precisa, e que vai acontecer ao longo dos próximos anos, precisa ter uma ordem tal e qual como existe a ordem para os advogados, para os psicólogos, para os médicos, para os engenheiros, que vai regulamentar e que vai dizer: olha, tu não podes fazer isto, portanto tu estás excluído e tu não podes ser mais isso. Hoje, em dia, isso não existe. É o próprio mercado que faz essa escolha. Mas, mais uma vez, tu vives num meio em que hoje, com um iPhone, tu chegas a todo o mundo e tu transmites algo por aqui que depois ao vivo não és. Eu outro dia tive alguém que veio ter comigo, uma atleta que já me conhecia pelo Instagram, e ela vinha ter comigo, e ela depois, no próprio final, disse: olha, a coisa que eu mais gostei foi que vi que o Jorge aqui é o Jorge ali, porque eu estava com medo, mas será que ele aqui é uma coisa e depois aqui é outra, não é? Agora, voltando aqui ao cerne da tua questão, o que é que diferencia claramente o coaching da psicologia? Eu diria que é o espaço temporal. A psicologia, portanto, se nós olharmos, isto é o hoje, isto é o futuro, isto aqui é passado. Psicologia limpa-te isto que está aqui, ou seja, vai-te ajudar a que tu ressignifiques, a que tu trabalhes algo do teu passado, não é? Portanto, trabalha muito aqui, embora também haja uma vertente
a psicologia que já seja mais virada para este lado. Mas é muito aqui. Enquanto que o coaching não. O coaching trabalha de onde tu estás hoje, para onde é que tu queres estar. Okay? Mas eu tive isto aqui, ok. E hoje estamos aqui, sem dúvida nenhuma existe um impacto, mas onde é que tu queres estar? Quem é que tu queres ser? O que é que queres que seja diferente? E depois tens uma vertente também dentro do coaching, que é o coaching com terapia, não é? Que usa muito a PNL e que usa ferramentas da própria psicologia, que pode ir aqui para limpar, para ressignificar, para depois alavancar. E o foco não é aqui, o foco é sempre no hoje para a frente, não é? O ponto A e ponto B. Toda. Eu não sou vegetariano neste momento, já o fui durante 7 anos. No entanto, hoje faço por fazer escolhas orgânicas naquilo que como em termos de proteína. Nem sempre é possível, estaria a mentir se eu dissesse, não, eu sou 100% orgânico. Não. Faço por ter 80%, 90% das minhas escolhas nesse sentido. Agora, termos um estilo de vida saudável é fundamental. Porquê? Porque, acima de tudo, a alimentação e a prática do exercício físico, aquilo que te dão é energia e vitalidade, não é? Portanto, eu olho e eu partilho isto em palco, até porque é uma das coisas que eu falo nos meus cursos, sejam eles quais forem, a importância de nós termos hábitos saudáveis. Eu não quero evangelizar ninguém que pense e que coma da mesma maneira que eu, mas que façam escolhas saudáveis. Porquê? Porque o meu grande clique, não é que eu não gosto de fazer as minhas asneiras, que faço, até porque é saudável de vez em quando. Exato, ou 90-10, ou 95-5. Mas o meu grande clique e a forma como eu me alimento hoje e como eu me cuido hoje teve a ver com quando eu fiz a minha escolha, não, o meu apuramento dos valores que eu queria viver. Eu falei há pouco que integridade, que a congruência, que são valores muito, muito fortes. Hoje, a honestidade é outro, amor é outro, a gratidão é outro, compaixão, perdão. Mas o meu valor número 1 hoje é energia, vitalidade e saúde. Ou seja, são estes 3 juntos. Porquê? Porque se eu não tiver energia, eu não consigo dormir às 6 horas ou às 4 horas e meia, ou um dia ou outro, como já aconteceu, apenas 3 horas. Não consigo ter a vitalidade que tenho diariamente, não consigo estar 12 a 14 horas em cima de um palco, não consigo, embora esteja 12 a 14 horas antes disso, fazer 10 ou 15 ou 20 quilómetros num treino, como fiz domingo passado, ou ir para um ginásio e estar ali. Porquê? Porque, de facto, aquilo que tu vais, o combustível que tu vais dar ao teu corpo é aquilo que te vai dar energia ou tira-te, não é? Se tu comes de forma saudável, dá-te. Se tu almoças um cozido, não é que não seja bom, com uma garrafa de vinho tinto, não é que não seja bom, para alguns, mas é lógico que isso vai ter um impacto em termos da tua energia, até porque o processo que nos tira mais energia é a digestão. Portanto, se tu não tiveres consciência daquilo que vais alimentar e do efeito que isso vai ter, ou seja, ou vai agregar energia ou vai segregar, isso depois tem um impacto no teu dia-a-dia. Portanto, escolhas saudáveis geram vidas saudáveis. Escolhas menos saudáveis geram vidas menos saudáveis. Olha, é algo que eu, mais uma vez, eu tenho uma exigência muito grande comigo, não é? E às vezes, e hoje em dia, e por acaso mais uma vez partilhava isso, o Jorge foi sempre alguém de muitos extremos, ok? Eu fazia sempre as coisas, ok, tem que ser o máximo, e hoje em dia procuro o equilíbrio. Portanto, eu sempre fui muito exigente comigo, até quando me pontuava, às vezes era exagerado pela limitação. Mas, por exemplo, nós na Roda tenho 2 áreas lá, que é alimentação e saúde, onde eu digo, ok, alimentação é a forma como nós cuidamos da nossa nutrição e saúde é a parte de exercício físico, cuidar do meu bem-estar em termos físicos. E são áreas neste momento para mim que quer uma, quer outra, eu olho para elas e estão a 8, ou seja, de 0 a 10, estão a 8 ou 9. Porquê? Porque se não forem essas, depois todas as outras, que é a evolução carreira, que são os hobbies, inclusive até a parte financeira, até a parte de relacionamento, na minha visão, isto é a minha roda, ok, não é a forma como eu vejo, mas para mim, se eu não tiver essa área alta,
E olhando até para há 6 meses atrás ou há um ano atrás, quando eu tive uma lesão, se eu não tiver essa área alta, eu não consigo desempenhar ao máximo as outras áreas. Portanto, mais uma vez, é algo que é fundamental e é algo que neste momento eu estou muito consciente da importância, é onde eu invisto tempo, é onde eu invisto querer e mais do que querer é onde eu invisto a disposição, porque às vezes também não me apetece, às vezes o relógio toca, por exemplo, hoje tocou às 6h45 e cheguei ali, ok. Eu normalmente levanto mais 5, né? Mas ontem fomos nos deitar, chegámos ao Porto, já era quase meia-noite, chegar ao hotel, né? E disse, bem, levantar às 5, não, 4, hoje preciso de mais algumas horas de sono. Então disse, ok, 6h45. E hoje foi aqueles dias que, ok, bora. Mas há dias em que não apetece, não é? E aí tu tens que te levantar e tens que fazer aquela questão que eu faço sempre, é, porque é que eu me quero levantar agora? Não, ou porque é que é importante para mim? Não, porque vou conseguir fazer isto, vou ter um dia assim, ok, o que é que eu vou perder se não me levantar agora? E aí vem logo, vou andar o dia depois todo irritado comigo, não é? Porque eu sei como é que eu sou com os meus standards e acima de tudo, vou perder tempo agora que não vou conseguir ganhar, porque nós muitas vezes falamos em não ter dinheiro, mas o recurso mais importante que o ser humano tem é tempo, não é? Porque tu estás aqui comigo, não é? Nós estamos aqui há meia hora, 45 minutos. Vamos supor que esta entrevista tinha sido um fracasso, que não foi, não é? Mas vamos supor que tinha sido. Eu não te podia dar de volta estes 45 minutos. Eu podia chegar aqui, dar-te 1000 euros, dar-te 10 mil, dar-te 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Agora, eu nunca te poderia dar o tempo de volta, não é? Portanto, para mim isso é extremamente importante, que é, ok, eu vou perder aqui 45 minutos com mais sono. E dormir é estar morto, portanto, eu testo dormir. Foco, compromisso, disciplina, consistência e determinação. Estas são as minhas 5 palavras agora que me marcam. Olha, porque se tu tiveres foco, tu sabes para onde é que vais, não é? Se nós não... Eu estou aqui porque ontem sabia perfeitamente, cheguei a Barajas e sabia perfeitamente para onde é que eu vinha, não é? O próprio piloto que estava lá, ele tinha claro qual era a rota. Portanto, o foco é aquilo que te diz, ok, é para ali. É aquilo que te dá a direção e tens também aquela frase que é where focus goes, energy flows, não é? Naquilo que nós nos focamos, a tua energia vai. Portanto, ativas aquilo que é o nosso SAR, o nosso sistema de ativação reticular, que te vai direcionar as energias e vais estar mais atento naquela direção. O compromisso tem muito a ver com a diferença entre o querer e o estar disposto a. Não é? Porque querer muita gente quer, mas depois o estar disposto a, aí é que, não é? E eu, uma vez, escutei numa palestra da Robin Benincasa, que é uma atleta, é uma firefighter de San Diego, e ela tem uma frase sobre compromisso fantástica, que é: o compromisso começa, eu até vou dizer em inglês, commitment starts when a fun is over, ou seja, o compromisso começa quando o divertido, quando a diversão chega ao fim, não é? Porque aí é que tu vês, porque quando é fácil e quando é fixe, embora, mas, peraí, agora vou ter que fazer isto. Então porquê? Porque de facto é o compromisso com aquilo que tu queres, não é? É disposição, independentemente de eu estar cansado ou não ter vontade, hoje levanto mais 5, ou seja, porquê? Porque tenho isto que eu quero fazer, porque vai criar este impacto. A disciplina, porque mais uma vez tens que ter a disciplina, não é? Com a alimentação, com o exercício físico, os teus hábitos, a consistência, porque nada vale a pena fazeres um dia, ou tipo, chegas ali um dia, como eu vejo muita malta, vai ao ginásio e está ali um dia inteiro, ou 2 horas ali, e depois estão 3 semanas que não vão. Isso não cria nada, até tu, porque para criares hábito, não é? E como Aristóteles dizia, a excelência é um hábito, não é? Tens que ter a consistência, porque é isso que vai criar esse hábito. E a determinação, eu diria que é a conjugação disto tudo, é onde tu vais buscar o teu drive, é onde tu vais buscar, lá está, o teu propósito, o teu querer, a tua fome. Falávamos isso, não é? Portanto, que sempre que eu tenha alguma dúvida ou que tenha algum momento menos bom, é para estas 5 frases não, mas para estas 5 palavras que eu olho: foco, compromisso, disciplina, consistência e determinação. E vou mandar fazer uma t-shirt com isto. Para qualquer área, sim. Agora, mais uma vez, tens que encontrar o equilíbrio, não é? Eu hoje em dia não sou apologista da obsessão, não é?
Eu acho que até a opção tem que ter um equilíbrio. Tu tens que ter o Jorge Antigo, como normalmente digo, era muito de go, 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 e depois arrebentava. E eu via isso no que eu fazia em termos profissionais, em termos físicos, em termos de relacionamentos. Dava tudo e depois chegava uma altura que ficava esgotado, não é? Portanto, eu hoje em dia continuo com esta obsessão de ser mais, do ser lendário, de inspirar os outros, de deixar a minha marca, não é? Até porque foi aquilo que me fez mudar lá atrás, foi eu não ter resposta para três questões que eu um dia fiz a mim mesmo ao espelho, era quem é que tu és, o que é que andas aqui a fazer e o que é que vais cá deixar, eu não tinha resposta. Portanto, De que forma queres deixar essa marca nas pessoas? eu acho que a melhor forma de deixar essa marca é, ainda nos últimos dias, por coincidência, recebi algumas mensagens, ainda hoje, de uma brasileira que me enviou um WhatsApp e de uma situação que eu tinha tido com ela e que mudou a vida dela há cerca de um ano atrás. Portanto, a minha marca passa acima de tudo quando tu recebes uma mensagem de alguém que tu, ou por uma frase, ou às vezes só por um sorriso, ou por 5 minutos, ou por uma conversa, ou por aquilo, a partir dali da vida dela mudou. Portanto, eu quero deixar a minha marca, acima de tudo, inspirando pessoas, porque isso é o tal ripple effect, não é? Tu tocas uma e essa pessoa toca outra e essa outra toca duas, depois essas duas tocam mais 2 ou 3 e chegas a uma altura tu tocaste 1 milhão, não é? Porque apenas fizeste para uma pessoa. Mas a minha marca, acima de tudo, é eu, quando eu deixar este plano, quando eu deixar este mundo, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10 anos, porque nunca sabemos quando é que é, mas é eu ter partido e ter deixado o mundo um pouco melhor do que ele estava. E hoje acho não, tenho a certeza que já o fiz e que já o faço diariamente. Sim, eu acho que esse seria o meu legado e o legado de todos nós, e devia ser uma obrigação para todos nós. Seria deixarmos o mundo um lugar melhor do que quando o encontramos. Porque se não o fizermos, um dia ele acaba. Guru, eu não gosto muito dessa palavra, ou seja, é o significado porque eu vejo-me a mim mais como um caminhante, como um peregrino. Portanto, o next step é continuar a minha caminhada rumo à minha melhor versão, cada vez o fazendo com mais propósito, cada vez o fazendo de uma forma mais feliz, mais alegre. Mas sem dúvida nenhuma continuar sempre a caminhar rumo ao meu melhor, porque acho que nós podemos fazer sempre mais. E mais uma vez, hoje rumo ao meu melhor é com equilíbrio. Era aquilo que eu te falava há pouco, eu quero dar o meu melhor a nível profissional, mas também dar o meu melhor a nível pessoal, ok? Não quero ser só work, ou só leisure. Não, quero criar aqui aquele equilíbrio, até que mais uma vez para que possa inspirar as outras pessoas e que elas possam também dizer, não, espera aí, eu de facto também, tenho aqui, se calhar dou tudo aqui, mas também posso dar tudo aqui. Até porque eu olho para, e digo isso muito à Mónica, para mim domingo, segunda, sábado, sexta é tudo a mesma coisa, são dias, portanto, será isso. Comunicação. Eu diria que nós hoje em dia temos um desafio muito grande na comunicação, acima de tudo na escuta e na forma como comunicamos com os outros e acima de tudo connosco, não é? Porque qualquer desafio que eu tenha de comunicação começa sobretudo em mim. E o principal é a honestidade. Ser honesto não é fácil e magoa, não é? Porque tu teres a coragem de olhares para os olhos da outra pessoa, seja
amigo, seja alguém que está contigo num relacionamento íntimo, seja alguém que está contigo em termos profissionais, e teres a honestidade com o respeito, claro, de dizeres o que é que gostas, o que é que não gostas, o que é que queres, o que é que não queres, não é fácil, não é? Até porque quando nós ouvimos algo negativo, a tendência que temos é para defendermos ou então para entrarmos em estado de vítima. É isso que todos nós fazemos. Portanto, acima de tudo, a comunicação, a forma como nós comunicamos, e tu hoje em dia vês que existe pouca comunicação a nível de amizade, a nível íntimo e a nível corporativo, até porque pelas tecnologias nós cada vez comunicamos mais de uma forma virtual e comunicamos menos de uma forma presencial. Eu estive num evento há 2 anos com jovens nos Estados Unidos, em que eles não conseguiam, ou seja, eles tinham uma dificuldade em comunicar entre eles, mas davas-lhe um WhatsApp, davas-lhe um Snapchat, eles ali eram exímios. Okay? Mas depois, quando reunias em grupos com eles, e era um evento de desenvolvimento para jovens, quando os punhas em grupo, eles não conseguiam falar. Não é? Portanto, eu diria que o maior desafio hoje em dia é a comunicação. Exatamente. Não é? E tu, para poderes ter resultados contigo, para poderes te conhecer melhor, tu tens que comunicar contigo. Só que tens que comunicar de uma forma correta, não é? Porque nós normalmente fazemos-lo através da voz do ego, aquela vozinha que todos nós temos dentro de nós, que nos julga, que nos critica, que nos desaprecia. Portanto, precisas de ensinar a comunicar e de teres a honestidade para poderes conversar contigo e dizer, olha, ok, isto é algo que eu preciso de melhorar em mim. E falá-lo com a honestidade no sentido da positividade e não no sentido da negatividade, porque muitas vezes nós também juntamos e a alucinação que temos é que para ser honesto tem que ser julgador. Não, ser honesto é ser honesto e vais ter a honestidade com coisas boas e com coisas menos boas. Agora é pegares nisso tudo e transformares isso em algo melhor. E tu vais ver as empresas que têm mais resultados financeiros, que têm mais felicidade a nível interno, são aquelas em que a comunicação é mais aberta, é mais fluida, existe uma cultura de comunicação, existe uma cultura de escuta, e isso faz com que tu possas ser verdadeiramente tu, em que tu possas viver verdadeiramente os teus valores, o teu propósito, e quando o fazes, és feliz. jorgecoutinho.com, na net, a página está em construção, há de estar pronta este trimestre. Jorge Coutinho 13 no Instagram e Jorge Coutinho no Facebook, ou Coach Jorge Coutinho na página profissional do Facebook. Obrigada. Obrigado, minha querida.